Tá, galera? Ó, começaram as gravações. Isso é muito chique, esse inglês falando aí. Então, a minha intenção de colocar os mapas no início é para que você em casa, sem a minha aula, você consiga lembrar das principais dicas. Show de bola? Mas vamos lá. Vamos começar em ordem. Professor, qual é a primeira função que a gente vai revisar? Galera, nós vamos revisar a famosa função do primeiro grau, certo? E aí, antes de começar a falar sobre a função do primeiro grau, cara, a letra ficou top hoje, hein? E aí, a função do primeiro grau, gostaria de lembrar vocês o seguinte: antes de começar a falar da função, lembre que vocês têm que colocar presente nos comentários, para que o nosso amigo Edinaldo, para que a nossa amiga Neide consiga ver quais são os alunos que estão participando das aulas. Vocês vão colocar o presente antes do intervalo, ou seja, até 8h20 no máximo, e depois de 8h40, lembre de colocar o presente também. Legalzinho? Microfone. Tenta deixar esse microfone desligado. Se precisar falar alguma coisa, digita aqui que eu estou vendo vocês colocando os comentários aqui. Boa noite! É isso aí, vamos lá. Então, galera, função do primeiro grau. Como é que eu conheço uma função do primeiro grau? Primeiro, se ela vier escrita na fórmula y igual a x mais b. Ô, professor, let's go, let's go. Sempre vai vir desse jeito? Olha, gente, o que pode mudar é o y. Você pode encontrar uma questão, por exemplo, que ele coloque f de x igual a x mais b. Você pode pegar uma questão que ele coloque g de x. Então, esse início, ele pode colocar qualquer coisa. Só que para a gente, você tem que partir do princípio que, escuta bem isso que eu vou falar agora, que isso aqui vai salvar vidas, viu? O que vem antes da igualdade é y, e o que vem depois da igualdade tem que ser o x. Então, mesmo que ele use outra letra, mesmo que ele use outras variáveis, você tem que lembrar que o que está antes da igualdade é o x, é o y, desculpa, e depois da igualdade é o x. Toda função do primeiro grau, ela vem assim, ó, ax mais b. Esse a, o que vai ser esse a? Esse a, gente, é o nosso coeficiente, deixa eu apagar aqui, é o nosso coeficiente angular. Para que serve esse a? Preste atenção, vou falar bem devagar, quem tiver dúvida pode perguntar aqui nos comentários. Para que serve esse a? Vou explicar. Quando esse a é positivo, você vai olhar um gráfico lindo, maravilhoso, numa prova, tá? Esse gráfico, quando esse a é positivo, sem você saber, sem você ter a menor ideia de quem é o a, mas você vai pegar a prova e você vai perceber que essa reta está subindo para a direita. Desse jeito. Lindo, maravilhoso. Olha essa retinha azul que eu fiz aqui, ó. Ó. Essa retinha azul aqui está subindo para a direita. Isso só acontece quando o a, que é o valor que está junto do x, olha o a aqui, ó, for positivo. A gente chama essa função carinhosamente de crescente, tá? A função ela é crescente quando esse a é positivo, quando a reta está igual ao meu braço, subindo para a direita. Agora, ô professor, e se o a for negativo? Vamos lá, presta atenção. Se o a for negativo, deixa eu diminuir esse trenzinho aqui, esse gráficozinho bonitinho que eu acabei de fazer, para comportar tudo que eu quero fazer aqui. Então, beleza, deixa eu juntar aqui. Se o a for negativo, deixa eu separar para a gente ver. Se o a for negativo, galera top, vou botar aqui o a com a tinta preta. Se o a for negativo, você vai ter um gráfico. Só que esse gráfico agora vai ter uma reta subindo para a esquerda. Só em olhar a gente já vai ter essa noção. Por exemplo, você vai ter aqui o plano cartesiano. Sempre o eixo que está deitado é o eixo x. Ó, eu não coloquei aqui, é x. O eixo em pé é y. Sempre. O deitado, x. O deitado é a abscissa. Porque o x ele pode ser chamado de x. E ele também pode ser chamado de abscissa. Tá bom? Então, tranquilo. E o que está em pé é chamado de y ou eixo das ordenadas. Calma, não se preocupe, isso não é tão importante para a gente. O que importa para a gente é se você pegar uma questão. Pegou lá. Tem aí, eu botei na lista uma questão dessa. Se você perceber que o y, desculpa, que a reta, que essa reta azul que vocês estão vendo aqui, ó,
que é essa coisa maravilhosa, que esse guti-guti do arrocha, uou, está subindo para a esquerda, aí você vai falar que ela é decrescente. Então, olha que massa. Para que serve o A? O A positivo para reta, para a função ser crescente. Esse A negativo para reta, para a função ser decrescente. Então, é o principal objetivo do A na função do primeiro grau. Nós estamos falando em função só do primeiro grau. Tá vendo uma reta igual ao meu lápis? Ela é crescente, o A é positivo. Imagine que seja uma questão de marcar X. Eu vou dar um exemplo aqui, eu apago já. Vamos imaginar a seguinte situação aqui, ó. Tem uma travadinha. Não, voltou. Imagine a seguinte situação aqui. Você pega um gráfico desse. E nesse gráfico apareceu essa reta aqui, ó. Do jeito que vocês estão vendo no quadro. Deixa eu ampliar o meu quadro para ver se está travando. Porque ontem deu umas travadas. Não sei na aula do Wilkley. Mas na minha, o finalzinho da aula travou muito. Deixa eu fazer aqui. Não está travando, não. Tá legal. Então, o que acontece? Vamos imaginar que você pega uma questão numa prova e está desse jeito. E ele pede para você marcar a alternativa. Claro que tem outros detalhes que a gente vai aprender ainda. Mas a primeira coisa que você tem que ver aqui nesse momento é olhar as alternativas. Letra A, letra B, letra C, letra D, letra E. Nosso concurso vai ser assim. Vamos imaginar que essas sejam as opções. Vamos supor, pelo amor de Deus, vamos supor, tá? Letra A, Y igual a menos X mais 6. Letra B, Y igual a 2x menos 2. Eu vou botar um valor maior, menos 4. Letra C, Y igual a menos 3x mais 1. Letra D, Y igual a menos x mais 6. Letra E, Y igual a menos 2x menos 8. Vamos supor, olha a importância do A. Vamos supor que você pegou uma questão, tinha um gráfico lá, desse jeito aqui bonitinho, e estão as alternativas aí do seu lado. A, B, C, D, E. No caso que eu botei aí, tinha como matar essa questão sem fazer cálculo nenhum. Sabe por quê? Porque eu disse a vocês que quando a retinha sobe para a direita, o A tem que ser positivo. Boa noite, galera. Boa noite, sejam todos bem-vindos. E para você olhar as alternativas aqui, ó, olha a letra A. A letra A, o A é negativo, porque o A é quem está junto do X. A letra C, o A é negativo. A letra D, o A é negativo. A letra E, o A é negativo. A única letra que o A vai ser positivo e que a função vai ser crescente, nesse exemplo que eu coloquei, era a letra B de bola. Então, olhem a importância de a gente chegar numa questão e já ver o valor do A. Tá? O valor do A é quem faz a direção da reta ir para a direita ou para a esquerda. Show? Vou apagar isso aqui, foi só um exemplo. Vamos continuar. Professor, beleza, o senhor já falou do A. Mas uma função do primeiro grau, ela não é feita só do A. Ela tem o A e ela tem esse B aqui também. Vamos falar do B, gente? O B, ele é chamado de coeficiente linear. Cara, e é muito importante a gente lembrar do B. Ó. O B é o tal do coeficiente linear. Para que serve o B? O B é o local onde corta o Y. O B é o local onde aquele gráfico bonito cortou o eixo Y. Eu adoro colocar exemplos, tá? Então, deixa eu melhorar esse corta aqui. Bomba. Vamos lá. Atenção. Então, vamos lá. Deixa eu fazer aqui de novo. Apago. O B é quem? O B é o coeficiente linear. E para que serve o B? É onde corta o Y. Coordenação motora tá top. Agora, professor, na prática, como é que fica isso aqui? Na prática é o seguinte, você tem um plano cartesiano, tá? Eixo X, eixo Y, isso é na prática. Aí você tem esse gráfico aqui, por exemplo, ó, essa linha azul aqui que eu acabei de fazer, ó, perfeita, cara. Reta igual o vento. Aí o que acontece? Vamos imaginar, só supor, tá? Que esse valor aqui em cima, esse valor aqui em cima seja 1.
Se eu perguntar a vocês agora quanto vale o B dessa função, sem cálculo nenhum, vocês já sabem. Por que vocês já sabem? Porque eu acabei de falar para vocês que o B é o local onde a função corta o eixo Y, tá? Então, o B é o local que ela cortou o Y. Nesse caso, ela cortou o Y em que valor? No número 1. Então, o B é exatamente esse pontinho onde a reta cortou o eixo Y. Nesse caso, eu tenho duas coisas para dizer a vocês. Eu já sei que o A é positivo e já sei que o B é 1. Por que o A é positivo? Porque ela está subindo para a direita. Ela é crescente. E por que o B é 1? Porque é o local que ela cortou o eixo Y. Show? Belezinha? Vamos falar um pouco agora, gente. Se alguém quiser tirar um print, vou deixar aqui, ó. Coloca nos comentários. Professor, I'm printer. Eu já sei, deixa eu tirar um print. Galera, que tiver alguém de inglês aí, pelo amor de Deus, finge que tá ouvindo. Tira o print aí. Por quê? Porque agora eu vou falar um pouquinho de função do segundo grau, função exponencial, função logarítmica, para a gente depois fazer a correção de exercício, tá bom? Quero ver se eu consigo revisar esses assuntos com vocês até antes do intervalo. Posso continuar? Douglas Pereira. Qualquer coisa pode colocar nos comentários. Eu estou aqui com o chat 100% aberto aqui, olhando vocês. Galera, eu vou apagar só esse desenho. Professor, Pronto. fala mais devagar, por favor. Estou dirigindo, professor. Tenha calma, Douglas. Pelo amor de Deus. Vai com esse carro devagar, devagar. Eu vou diminuir a velocidade, Douglas. Prometo. Galera, com relação ao áudio, tá dando para ouvir bem? Tá dando aqueles pipocos, aqueles estouros, não, né? Tá legalzinho? Bota nos comentários, galera. Bota nos comentários aí. Quero a participação de vocês. Simone disse que tá ótimo. Simone Mendes. Menino, eu só lembrei agora da cantora. Mesmo sobre. Ô, Simone, vamos processá-la. Ela pegou o seu sobrenome. Vamos que vamos. Meus amores, então, função do primeiro grau é esse lápis meu aqui, tá? Professor, e a do segundo grau? Cara, a função do segundo grau, vou até botar uma caneta azul aqui para combinar com os meus olhos. Gente, vocês não estão vendo o azul dos meus olhos porque eu coloco um filtro, porque senão vai chamar muita atenção, dá reflexo, sabe? Então vamos com calma. Então, olha só. Vou botar o lápis azul. Função do segundo grau. Vamos falar dela agora, cara. Essa função aqui, ela cai muito. Tanto no Enem, quanto em concursos, tá bom? Vocês vão perceber nas 15 questões que eu coloquei aí. Função do segundo grau. Galera, a função do segundo grau, também chamada carinhosamente de função quadrática, tá aqui, ó, os resuminhos, tá? A função afim é a função do primeiro grau. Tem gente que chama de função afim, tem gente que chama de função do primeiro grau. A mesma coisa é a função do segundo grau. Ela pode ser chamada de função do segundo grau ou função quadrática, é a mesma coisa. Só que é o seguinte, a função do primeiro grau, ela faz uma reta, tá? Já a função do segundo grau, ela faz uma parábola. Toda vez que você vê um gráfico com uma curva virada para cima ou uma curva virada para baixo, isso aqui matematicamente é chamado de concavidade para cima, concavidade para baixo. Tem uns nomes chatos na matemática, como côncava e convexa, mas, cara, tira isso da cabeça, tá? Côncava é quando tem um buraco, essa daqui, ó. Essa aqui seria uma côncava. E essa aqui é convexa. Mas vocês não vão precisar ler esses nomes chatos, não. Relaxa. Concavidade para cima, buraquinho para cima, concavidade para baixo. Legal? Bem mais fácil. Então, toda vez que você pegar um gráfico e você perceber que naquele gráfico você tem uma curva e essa curva está para cima ou para baixo, este gráfico que vocês estão vendo é o gráfico de uma função do segundo grau. Do segundo grau. Aí, este gráfico é chamado de parábola, né? Esse desenho que vocês estão vendo aí é uma parábola. A parabólica da minha casa? Mais ou menos. A parabólica da casa da gente, se você pegar um rainho daqueles, que ela tem vários esqueletos, né? A parabólica, ela tem vários esqueletos. Mas se você pegar um esqueleto daquele, que sai de um lado a outro, um esqueleto daquele é um pedaço, sim, de uma parábola, tá? É um pedacinho de uma parábola. Professor, como é que a gente sabe que ela é uma função do segundo grau sem o desenho? Porque com o desenho é fácil, né?
boquinha para cima, boquinha para baixo. Mas se não tiver o desenho, se tiver uma fórmula, gente, fácil também. Olha só, y igual a x ao quadrado. Deixa eu pegar um lápis de outra cor, porque vai ficar o tom do título e o tom que eu estou escrevendo tudo na mesma cor, vai ficar estranho. Então, qual é a fórmula? Y igual a x ao quadrado mais bx mais c. Isso aqui que vocês estão vendo é a fórmula padrão, para qualquer função do segundo grau, função quadrática. Observe que agora eu tenho 3 letras, o A, o B e o C. Na do primeiro grau, eu só tinha 2 letras. Uma informação que eu vou dar para vocês. Sempre a quantidade de letras, de termos, de partes, deve ser uma a mais que o grau. Primeiro grau, 2 partes. Segundo grau, 3 partes. Se vocês fossem estudar do terceiro grau, 4 partes. E assim sucessivamente, tá bom? Essa fórmula que eu acabei de colocar aqui, eu não precisava falar, mas eu vou repetir para vocês. A gente coloca y no início, mas tem questão que vem com g de x, tem questão que vem com h de x, tem questão que vem com t de x. Vai depender do enunciado. Por exemplo, quem já tentou responder a lista vai se identificar com alguma coisa que eu vou falar agora. Vamos imaginar, eu sou vendedor de Big Big. Tá? Eu vou para a rua One Six, uma rua famosa aqui de Arapiraca, com uma caixinha de Big Big para vender. Aí eu chego na rua, eu vou vender o Big Big por R$1. Bota esses olhos azuis, eu digo, Big Big, R$1, R$1, Big Big, e o povo vai comprando. Então, pense comigo. Se eu perguntar a vocês, como é que eu calculo a receita, o dinheiro que eu vou receber, vai depender da quantidade de Big Big que eu vou vender. Então, vamos imaginar que eu venda 100 Big Big. 100 vezes R$1, porque um Big Big é R$1. Se eu vender 1000 Big Big, 1000 vezes R$1. Agora, vocês perceberam que aqui eu não botei Y, aqui eu não botei F de X, aqui eu não botei G de X, aqui eu botei R de X. Por que eu botei R de X? Porque eu estou falando de receita, de dinheiro, não de receita de farmácia. Receita de dinheiro. Então, quando uma questão quer falar de dinheiro, geralmente, ou ela coloca L para lucro, ou ela coloca um C para custos, despesas, ou quando é o dinheiro que está entrando, eles chamam de R de X. Tá bom, lindos? Então, assim, o padrão é ser Y no início. Esse é o padrão. Mas vocês têm que perceber o seguinte, se por acaso não for um Y, qualquer coisa que vier antes da igualdade é como se fosse o Y. Então não se assusta, vida que segue. Então deixa eu separar isso aqui de amarelinho. Professor, para que serve o A? Para que serve o B e para que serve o C? Vamos lá. Na do segundo grau, vocês precisam memorizar para que serve o A e o C. O B não é tão importante, então vamos tirar essas informações que não são tão importantes para vocês, para esse concurso da gente, porque nós vamos passar. Vocês serão aprovados e eu quero comer pizza aí na Lagoa da Canoa logo, logo. Fé em Deus. Então, olha só. Professor, para que serve o A e para que serve o C? São as 2 letras mais importantes em uma função do segundo grau. Bom, o A é para você saber se ela está virada para cima ou virada para baixo. Acabou aquela história de crescente e decrescente, tá? Função do segundo grau, ela é crescente e decrescente na mesma função. Vamos entender. Se o A for positivo, o que vai acontecer? Você vai ter uma carinha feliz, ó. Ó o sorriso. Se o A for positivo, você vai ter uma boquinha virada para cima. Aquele sorriso estampado. Isso. Agora, vou separar isso aqui, ó. Vou separar. Quando o valor do A é negativo, vocês terão o quê? Vocês terão uma carinha triste. A parábola de vocês fica assim, ó, com a boquinha virada para baixo. Então, na moral, o valor do A, ele só serve para dizer se a boquinha do desenho do gráfico vai ficar para cima ou se a boquinha do gráfico, a curvinha, a boquinha ficou para baixo, tá? Só serve para isso. Deixa eu contar um segredo, aproveitando esse desenho aqui. Vou contar um segredo. É muito comum você pegar um concurso
E eu sei que vocês estão estudando, e eu sei que o Fernando, que o Rafael, que a nossa amiga Neide mandaram para vocês já um banco de questões aí para vocês irem fazendo. É? Sei disso. Vocês vão procurando as questões dos assuntos que a gente está revisando para ir fazendo, tá bom? Então, é comum quando você pega uma questão de concurso, aparecer a palavra tipo valor máximo, valor mínimo. Cara, quando ele falar valor máximo e valor mínimo, olha para o desenho que eu fiz aqui no quadro, que eu vou mostrar para vocês uma coisa maravilhosa. Valor máximo e valor mínimo é esse pontinho que fica aqui embaixo e esse pontinho que fica aqui em cima. Valor mínimo é esse aqui. Toda vez que ele falar, valor mínimo com M minúsculo, é porque o desenho é esse aqui. Toda vez que ele falar valor máximo com M maiúsculo, né? Botei Mzinho para mínimo, Mzão para máximo. Toda vez que ele falar valor mínimo, vocês terão um desenho com a boquinha virada para cima. Por quê? Porque para o valor ser mínimo, ele precisa estar embaixo. Vocês concordam comigo? Ó, se eu tenho uma curva e a curva está embaixo, então esse valor é mínimo. Agora, se eu tenho uma curva e a curva está lá em cima, esse valor vai ser máximo. Então, observe, esse pontinho vermelho aqui não é valor mínimo, é valor máximo. E esse primeiro pontinho que eu vou marcar um de verde e um de amarelo, tá? Então, deixa eu clicar aqui. Let's go, let's go, let's go. Pronto. Vou botar azul aqui, ó. Fight. Então, esse pontinho que eu marquei em azul é valor mínimo. E o pontinho que está marcado lá em amarelo é o valor máximo. Aí o cara, poxa, tudo isso por causa do ar? Tudo isso por causa do ar. Agora, vou dar uma dica para vocês. Essa aqui é de ouro. O que é que fica nesse pontinho? Fica um negócio chamado vértice, onde tem o x do vértice e o y do vértice. Então, toda vez que ele pedir valor máximo ou valor mínimo, você vai calcular ou o x do vértice ou o y do vértice, que tem duas fórmulas que eu vou passar para vocês agora. Legal? E no exercício eu vou mostrar quando é que você quer o x do vértice e quando é que você quer o y do vértice. Mas o que eu quero que vocês memorizem e anotem aí. Falou em valor máximo, falou em valor mínimo, você tem que calcular ou o x do vértice, que é esse x aqui, ó, ou o y do vértice. Não tem para onde correr, tá bom? Professor, subi aqui um pouquinho, espero que vocês tenham copiado o que fosse necessário. Subi um pouquinho, também não é tanto, né? Deixa eu melhorar aqui. Caraca, moleque, que é isso? Vem no pagodinho, todo para dançar. Daqui a pouco, a Raquel dos Teclados e Borba de Paula. Vamos lá. Professor, mas para calcular, o XV e o YV tem fórmula, não tem? Tem fórmula. Quais são as fórmulas? Vou colocar aqui embaixo, eu vou separar isso aqui. Existem duas fórmulas, tá? A do XV e existe a fórmula também, vou separar aqui na frente, do YV. A fórmula do XV, menos B sobre 2A. E a fórmula do YV, menos delta sobre 4A. Professor, e se eu esquecer? Acontece. Eu uso muita frase, tá, gente? Existe um assunto na matemática, não na matemática, existe um curso chamado de memorização, principalmente na minha época existia muito isso, e hoje ele é chamado de artifício mnemônico, com M mudo lá, mnemônico, isso mesmo. Então, o artifício mnemônico, ele é qualquer estratégia que você utiliza para lembrar de alguma coisa. Tem gente que usa muita paródia, muita música para lembrar de fórmulas, macetes. Eu uso muita frase. Por exemplo, uma frase que nem é minha, que já existe, ó. Para lembrar da fórmula do XV e do YV, eu posso usar a seguinte frase, ó. Beijar A2, deitar A4. Beijar A2, deitar A4. Beijar A2, deitar A4. Não pode esquecer que os dois serão negativos, tá bom? Então, se você lembrou da fórmula, tanto a do XV quanto a do YV, beijar A2, deitar A4. Beijar A2, deitar A4. Toda vez que você pegar uma questão agora, que ela falar de valor máximo ou de valor mínimo, vocês já sabem que é só usar essa fórmula aqui e tudo vai dar certo. Agora, uma coisa legal é achar o XV. Porque para achar o XV, gente, o que é que eu vou precisar? Eu vou precisar do valor do A que está aqui na função, ó, circulei aí agora,
E eu vou achar o valor do B. Então é só pegar o valor do A e o valor do B. Para achar o XV é fácil. Agora, para achar o YV, você já precisa do delta. Aí eu quero voltar com vocês no nono ano agora. Gente, estou indo devagar, tá? Estou indo bem devagar. Por qual motivo? Porque eu sei que aqui tem pessoas que estão afastadas da sala de aula há muito tempo. Tem pessoas que estão trabalhando, que gostam de matemática, mas tem pessoas que têm dificuldades. Então eu tenho que nivelar. Então, para aqueles que acham o assunto fácil, peço desculpas, tá? Tenho que ir mais devagar para que todos consigam acompanhar. E mesmo assim eu sei que é difícil, para muitos. Então, tenham paciência. Olha só, para achar o delta, para achar esse YV, eu tenho que voltar no nono ano, na famosa fórmula de Bhaskara. Quem lembra da fórmula de Bhaskara? Para você achar, para você resolver a equação do segundo grau, gente, vocês usavam a fórmula de Bhaskara em duas partes. A primeira parte da fórmula de Bhaskara é a do delta. Delta, deixa eu botar um lápis de outra cor. Qual é a fórmula de Bhaskara? Parte 1. Delta é B ao quadrado menos 4 vezes o A vezes o C. Então, essa fórmula aqui, você vai usar ela toda vez que você precisar encontrar o YV, tá? Para achar esse delta, você vai usar a fórmula do delta. Qual é a fórmula do delta? B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Achou o delta. Só que se eu precisar resolver a equação para achar o x', o x duas linhas, né, que a gente chama de x1 e x2, aí a gente já tem que continuar. Qual é a segunda parte da fórmula de Bhaskara? Bhaskara tem duas partes. Ah, eu estudei em uma só. Pode ser, né? Botando tudo junto lá. Mas eu prefiro, eu particularmente, sempre separo em duas partes. Delta e agora a parte do x. X é igual a menos b, mais ou menos raiz de delta. Tudo isso dividido por 2 vezes a. Então aqui eu coloquei para vocês a fórmula de Bhaskara que a gente utiliza lá no nono ano, utiliza no primeiro também, utiliza sempre que precisar achar o valor de x numa equação do segundo grau. Aqui a parte 1 é a parte que você sempre começa com ela, que é do delta, e aqui a parte 2, que é a parte que você faz depois que acha o delta, tá? Show de bola? Legalzinho? Pessoal, só tá faltando falar para vocês para que serve o C. Ó, já falei para que serve o A, já falei o valor máximo e o valor mínimo, que significa. Já falei como é que se acha o valor máximo e o valor mínimo. Já falei como é que a gente acha o delta, o x. Que serve o C? Professor, para que serve o C? Cara, o C, ó, vou botar aqui embaixo, ó, OBS. O C é onde corta o eixo Y. O C é a mesma coisa do B, só que na função do primeiro grau, quem corta o Y é o B de bola. Na função do segundo grau, quem corta o Y já é o C, tá? Então, olha que massa aí. Quem vai tirar um print, tira, porque eu quero subir a imagem para fazer um exemplo, para vocês falarem para mim se o A é positivo, se o A é negativo, se o B é positivo, se o B não, o C, né? Então, rapidinho aí, tem alguém copiando? Posso subir a imagem? Quero ver esses comentários, vamos participar, coloca aí. Vocês preferem ouvir no intervalo, Raquel ou Borba? Vamos que vamos. Vou subir a imagem, vou subir a imagem. Se tiver alguém tirando print ou copiando, me avisa, tá, galera? Deixa eu colocar um exemplo aqui que eu quero ver a participação de vocês. Eu quero ver esses comentários aí subindo, um atrás do outro. Olha um exemplo que eu vou colocar aqui para vocês, ó. Um exemplo, eu vou fazer um plano cartesiano. Perfeito, cara. Como é bom desenhar com mesa digitalizadora. Sua mão vai para um lado, o desenho vai para o outro. É a vida. Então aqui está um plano cartesiano x e y. Vou desenhar agora uma parábola vermelha. Ó. Ah, moleque. Desenhei agora uma parábola vermelha. Agora. Agora eu vou pegar um lápis azul e eu vou marcar algumas coisas aqui com vocês, ó. Esse valor aqui onde ela cortou o X, gente. Tá vendo? Ela cortou o X em dois lugares aqui. Vocês sabem o que é que fica nesses dois pontinhos aí? Esses dois pontinhos aqui é o tal do X' que a gente acha usando a fórmula de Bhaskara e o X duas linhas. Então, quando você vê uma parábola cortando o eixo X, aqui nesses dois pontinhos é onde a gente chama de zero da função.
Vou falar de novo. Zero da função. E o que é o zero da função? São os valores de x. Se eu fizer a fórmula de Bhaskara, eu vou achar esses dois valores aqui. Belezinha, né? Tá vendo esse pontinho aqui em cima que eu estou marcando? Bom, era para marcar de azul. Não marquei. Deixa eu botar em azul agora. Volte, amor. Deixa eu botar em azul. Pronto, vem, traste. Pronto. Tá vendo esse pontinho que eu coloquei em azul aqui em cima? Foi onde ele cortou o Y. Então, esse pontinho onde ele cortou o Y é o que a gente chama carinhosamente de C. É o C da fórmula. O C da fórmula é onde ela corta o eixo Y. Só em olhar você já sabe. E tem mais um pontinho que eu quero que vocês se lembrem aí. Esse pontinho aqui, onde a curva, né, que estava subindo, passou a descer. Esse pontinho aqui em cima, galera, é o que eu chamei com vocês carinhosamente agora há pouco, de vértice. Então, vou botar o Vzinho aqui em cima, ó. E o que é que tem no vértice? Opa! E o que é que tem no vértice? No vértice tem o XV, ó, vou botar aqui, ó, XV e o YV. Então, tá aqui, ó, eu fiz um mapa de todo o gráfico de uma função do segundo grau. Uma função do segundo grau eu tenho que saber o x' e o x duas linhas. O que são eles? O que são eles? São os locais onde ela corta o eixo Y. Aqui, ó, x', x duas linhas. Eu preciso saber quem é o C. Quem é o C? O local que ela corta o Y. E eu preciso saber o vértice, que é onde ela faz a volta. Muito importante, é o valor máximo. Nesse caso aqui é o valor máximo. Por quê? Porque ela está lá em cima, tá? Valor máximo. Agora, se ela tivesse embaixo, seria o valor mínimo. Então, show de bola. Quem está copiando, copia. Vamos fazer a revisão agora de logaritmo exponencial, para encerrar e começar o exercício. Posso subir a imagem? Posso ou não posso? Eu quero fazer uma pergunta a vocês aí rapidinho. Rapidinho. Coloca nos comentários. Presta atenção. Na opinião de vocês, esse desenho que eu acabei de fazer, o A vai ser positivo ou negativo? O A. O A vai ser positivo ou negativo? Negativo. Vamos lá. Eu acho que eu dei uma confundida em vocês nesse último aqui. Gente, vamos olhar o desenho aqui, ó. Presta atenção. Presta atenção. Talvez, se vocês estão se confundindo aí, vamos prestar atenção. Quando a boquinha está para cima, olha aqui, ó no início. Quando a boquinha está para cima, o A é positivo. Quando a boquinha está para baixo, o A é negativo. Agora, qual é a confusão que vocês fazem? Eu vou explicar. Quando o A é positivo, eu tenho um negócio chamado valor mínimo. É isso que dá um nó na nossa cabeça, ó. Olha esse desenho que eu tinha feito aqui em cima. Esse desenho que eu tinha feito aqui em cima, eu tinha dito o que a vocês aqui? Eu tinha dito que isso aqui seria valor máximo. Mas quando eu falo valor máximo, eu não estou dizendo que o A é positivo. Não, eu estou dizendo que a curva está lá em cima. E a curva só fica lá em cima se o A for negativo. Nesse desenho que eu acabei de fazer agora, prestem atenção. Boquinha para cima, sorriso feliz. O A é positivo, tá? O A é positivo. Agora, se eu perguntar o valor dessa função aqui embaixo, onde eu marquei de amarelo, vai ser valor máximo ou valor mínimo? Aí, nesse caso, o valor é mínimo. Muito bem, muito bem. A galera está participando aí. O valor aqui embaixo é mínimo. Aí você vai dizer, professor, mas que contradição. O A é positivo e o valor é mínimo? Sim, eles são inversamente, tá? Por quê? Se a boquinha está para cima, é porque o A é positivo, mas a curva ficou embaixo, então o valor é mínimo. Não esqueça disso. Outra coisa que eu quero saber. Eu não disse a fórmula, eu não dei nada, eu só dei o gráfico. E agora eu quero saber de vocês quanto vale o C desse gráfico aqui, ó. Tem como a gente saber quanto vale o C sem fazer fórmula nenhuma? A força da churrasco. Tem ou não tem? Quanto é o C? Menos 4. Muito bem. Por que o C é menos 4? Porque o C é onde a curva corta o Y. Mesmo que eu não coloque que o Y é esse cara aqui, ó, a gente sempre vai saber que o Y fica em pé. Então, na hora que a curva corta quem está em pé,
a curva cortou o y. E aí a curva cortando o y, aquele valor do corte é o valor do C. Show de bola? Top, viu, galera? Não tenham medo de errar, cara. É errando que se aprende. Vamos evoluindo, vamos evoluindo. Tite, e agora? Agora vamos para exponencial, cara. Agora vamos para exponencial, vamos para exponencial. Aí o que é que nós temos aqui? Deixa eu botar agora aqui, vou copiar. Função exponencial. Função exponencial, eu quero falar pouca coisa para vocês, tá? Vou dar algumas dicas, mas o principal. Quando você fala em função exponencial, você está falando em uma função que o expoente é uma letra. Por exemplo, y igual a b elevado a x. Ou seja, o expoente aqui é o x. Então, isso é muito importante. Ah, e quem é o b? O b é uma base, que na maioria das vezes, essa base, ela vai ser uma base numérica. Você já vai ter o valor do b de bola. O que vai estar faltando para você é o x e o y, tá? Então, o que é que eu preciso que vocês saibam de função exponencial? Quando você pegar uma função desse jeito aqui, pegou uma prova com a função dessa aqui, o que é que eu preciso saber? Poucas coisas. Primeiro, tá? O b, como eu já falei, é a base. B é a base. Então, essa base que vocês estão vendo, ela não pode ser negativa. Não pode. Tá? Por quê? Vamos lá. Por que não pode ser negativa? Deixa eu partir aqui de um exemplo para vocês. A base não pode ser negativa porque se a base for negativa, olha que coisa linda. Menos 2. Botando entre parênteses. Eu estou partindo do princípio do parêntese. Tá bom? Se a base for negativa, quando o expoente for par, por exemplo, aqui é um expoente par, tá? Eu vou escrever. Quando o expoente for par, você vai ter um resultado positivo. Né? Por exemplo, menos 2 elevado a 2 vai dar 4. Já menos 2 elevado a 3 vai dar menos 8. E aí você teria um gráfico alternando de um lado para outro. Positivo, negativo. E não é assim que funciona. O gráfico da exponencial tem aqui, eu botei os desenhos para vocês. Ó. Deixa eu pegar aqui para mostrar a vocês. Cadê? O gráfico da exponencial, aqui, ó, deixa eu dar um zoom para vocês. Ele não faz alternância. Cadê traste? Ele não faz alternância. Deixa eu pegar aqui. Vem. Aê. Aqui, ó. O gráfico, memorizem esse que está em azul aí, ó. O gráfico da exponencial, ele não fica pulando de galho em galho. Ele sai bonitinho, subindo como se fosse uma parábola. Só que a parábola, ela desce e sobe. Isso aqui é uma função do segundo grau. Observe que a exponencial, ela só desce tentando chegar no eixo x. Ela tenta chegar no x, tá? Essa outra aqui, ó, ela desce para o lado que o x é positivo. Ela sobe para a esquerda, lembra daquela história? Ela sobe para a esquerda, por quê? Porque ela é decrescente. E já essa aqui, ela sobe para a direita, por quê? Porque ela é crescente. Mas o que eu quero que vocês entendam é que ele não faz um zigue-zague, não fica endoidando. Então, por esse motivo, deixa eu voltar a tela aqui. Opa, contrário. Deixa eu voltar a tela. Opa. Menos um pouquinho. Show de bola. Deixa eu voltar aqui. Esse meu mouse aqui é top, cara. Vamos lá. Show. Tá bom o tamanho? Tá bom. Então, vamos lá. Deixa eu voltar aqui. Então, primeira coisa que você tem que se ligar. Não pode, tá? Você não pode ter, jamais, uma exponencial com a base negativa. Essa base da exponencial, ela vai fazer o seguinte, olha. Ela vai ser sempre maior que 0 e menor que 1 quando você tem uma função subindo para a esquerda, quando ela é decrescente, como a gente já falou. E você vai ter uma base maior que 1 quando você tiver uma função crescente. Então, vou marcar isso aqui de amarelo. Ó, ela é decrescente quando? Quando essa base é um valor entre 0 e 1. E quando é que ela vai ser crescente? Crescente quando for maior que 1. E o que é que não pode acontecer? A base não pode ser menor que 0. Não pode ser menor que 0. Não pode ser nem igual a 0, tá? Ela não pode ser menor ou igual a 0. E ela também, gente, ela não pode ser igual a 1. Então, isso aqui não pode acontecer, ó. Na exponencial, a base não pode ser menor ou igual a 0.
Ela tem que ser um valor entre 0 e 1 ou maior que 1. Agora, quero ver se vocês estão ouvindo. Eu vou criar um exemplo aqui. Um exemplo loucão, loucão. Vamos lá, atenção. Você chega lá numa situação e tá lá, f de x, ó, eu coloquei f de x no lugar do y, mas vocês sabem que f de x, g de x, h de x, y, é a mesma coisa. Aí vamos lá, f de x igual a 2 elevado a x. E a outra, g de x, igual a 1 meio elevado a x. Eu coloquei uma função crescente e uma decrescente aí. Pela explicação que eu passei para vocês. Qual é a crescente e qual é a decrescente? A f é crescente ou decrescente? A g é crescente ou decrescente? Só em ver o gráfico, só em ver a fórmula. Você já poderia falar para mim? Pode falar, eu estou vendo aqui. A galera está colocando aqui nos comentários. Qual é a crescente? Qual é a decrescente? Gente, sem vergonha, sem vergonha. Vamos lá, aqui não tem ninguém com vergonha, não. Deixa essa timidez para lá. A galera está dizendo que a f é crescente. Beleza, vocês falaram que essa aqui era crescente. E automático, isso mesmo, a f crescente, concordo. A f é crescente. Mas será que a g é decrescente? Não é porque se a f for crescente, vocês estão falando para mim que essa é decrescente. Perfeito, cara. Perfeito, porque a base é 2. Se a base é 2, a base é maior, né? A base é maior que 1. Se ela é maior que 1, está aqui em cima, onde a gente copiou. Base maior que 1 crescente. E aqui esse número mal afrojado, feio, que eu botei aqui embaixo, esse número 1 meio é 0,5. Se eu pegar o número de cima, né? A galera que está participando aí, nosso amigo Wilton está aqui, Valdirene, Thaís, Alessandro, isso mesmo, acho que é Alessandro. Jorge, cara, uma galera top, viu? Chayenne, muita gente participando. Eu adoro isso, cara. Eu adoro ver vocês colocando nos comentários aí. É uma forma da gente se sentir assim, interligado, né? Sem estar tão coladinhos, ó, mas coladinhos. Então, se eu pegar a fração, toda vez que eu pegar a fração, você divide o de cima pelo de baixo. Se der um valor menor que 1, é decrescente. Cuidado com esse tipo de fração, eita. Cuidado com, lógico, né? Cuidado quando a fração tiver um valor de cima maior que o de baixo, tá? Se for fração, não significa que ela vai ser decrescente. Por exemplo, se eu chegar aqui agora, h de x igual a 5 quartos elevado a x. Essa é uma função crescente. Por que ela é uma função crescente? Porque se eu dividir 5 para 4, vai dar um valor maior que 1. Aí, para a gente não ficar dividindo, é só lembrar, quando o valor de cima é maior que o de baixo, ela é crescente, né? Quando o valor de cima é maior que o de baixo, ela vai ser crescente. Então, é uma forma de você memorizar e não ficar tendo que dividir toda vez. Show? Querem tirar o print? Tira aí que nós estamos indo para os finais, para os sinais da explicação, da revisão. E logaritmo, professor? Cara, logaritmo, maravilhoso, cara. Logaritmo, vou separar aqui. Logaritmo é bem parecido, né? Eu costumo dizer para os alunos o seguinte: logaritmo é como se fosse uma potência e uma raiz, uma multiplicação e uma divisão. Vocês vão entender. Qual é o contrário da multiplicação? Pegando ao pé da letra, a divisão. Qual é o contrário da potência, pegando no pé da letra ali? A raiz. Qual é o contrário da exponencial? O logaritmo. Qual é o contrário do logaritmo? A exponencial, porque eu estou dizendo para vocês que uma é inverso da outra. Se eu pegar um logaritmo e for resolver, eu transformo em exponencial. E quando eu pego uma exponencial muito ruim que não dá para resolver, geralmente ela vira logaritmo. Então são coisas que estão ali juntas. É a mesma coisa de potência, né? Você se depara com a equação que a gente vai fazer daqui a pouco. Do nada aparece na sua frente lá, x ao quadrado igual a 36, que é um quadrado perfeito. Como é que você vai resolver essa potência? Todos nós aprendemos assim, ó. Contrário da potência é a raiz. Então, essa potência, quando passa para o lado de lá, vai virar raiz quadrada de 36. Não é assim que a gente aprendeu? Né? Nós aprendemos assim. Nós aprendemos que o contrário da potência é a raiz. O contrário da raiz é a potência. A mesma coisa, gente, é quando é exponencial, é quando é logaritmo, tá? São coisas inversamente ali. Então, uma vira a outra. Vou subir a imagem, acredito que todos tiraram print aí, copiaram. Vamos subir na imagem, vamos subir na imagem. Meus pezinhos de acerola, vamos que vamos. Função log, tá? Vou chamar aqui, ó. Função log. Ela é chamada carinhosamente de log desse jeito. Primeira coisa que eu tenho que lembrar, vocês viram isso no primeiro ano.
Cara, eu não sei o ano que vocês estudaram ensino médio. Deve ter uma universidade. Deixa eu olhar quantos alunos nós estamos aqui nesse momento. Nós estamos com 60 e poucos alunos, tá? Ontem, na outra turma, nós chegamos a 150, 160, mas hoje nós estamos aqui com 60 e poucos alunos. Então, deixa eu voltar aqui para os comentários. Aí, o que acontece? Provavelmente, eu tenho gente aí que saiu da escola recentemente, tem gente que saiu há muito tempo. Teve uma época que logaritmo, no livro do primeiro ano, ele ficava ali no penúltimo assunto do primeiro ano. O cara tinha que ver, né, conjunto, ele tinha que ver introdução de função, intervalo numérico, relação, ele tem que ver função do primeiro grau, do segundo grau, modular, exponencial, logarítmica, PA e PG. Tinha livros que botava geometria plana também ali. Então o professor ficava louco para dar esse assunto todo, né? E quanto mais perto do final do ano, mais louco a gente ficava. Então, o logaritmo faz parte daquele tipo de assunto, assim como trigonometria, que a galera não memoriza muito, tá? Normal, normal. Mas vamos ver aqui com calma. Vamos ver aqui. Eu vou botar uma caneta, uma cor azul. E é o seguinte: y, deixa eu botar aqui a função, igual a log de x na base b. Observem, prestem atenção. A base está aqui junto da barriguinha. Cara, eu vou botar de amarelo aqui, ó. A base é esse número que fica aqui no buchinho, na barriguinha, no buchinho do G. Então, a regra que eu dei lá em cima é a mesma. A regra que eu dei para exponencial, qual foi? Qual foi a regra? Eu disse a vocês que o B não pode ser zero. Eu disse para vocês que o B também tem que ser diferente de quanto? De 1. Não foi isso que eu disse? Foi isso que eu disse para vocês. Olha, a base não pode ser zero, a base não pode ser 1. Mesma coisa, tá? O B, galera, o que acontece com o B? O B é o seguinte, ó, o B não pode ser negativo. O B ele tem que ser um número entre 0 e... Tá bonito o que eu fiz agora. O B tem que ser um número entre 0 e 1 para que esse trem que vocês estão vendo seja decrescente. São C, tá? Decrescente. O B tem que ser maior que 1 para que esse bicho seja crescente. E jamais o B vai ser negativo. O B não pode ser negativo. Tá aqui. O B tem que ser também diferente de 0. E de 1, principalmente de 1. Porque se eu não colocar esse 1 aqui, vocês vão ficar achando que pode ser 1. Mas não pode ser 1. O B ele tem que estar entre 0 e 1 ou maior que 1. Tá? Mesma regra que a gente estudou em exponencial. Ô, teacher, let's go. Me diz uma coisa, professor. E como é que resolve logaritmo? Olha, eu vou dar alguns exemplos aqui para vocês. Logaritmo ele pode ser muito fácil. Vou botar aqui, ó, como é que se resolve um logaritmo. O logaritmo ele pode ser fácil. Por exemplo, os logaritmos básicos, tipo log de 10, log de 100, log de 1000. Esses são logaritmos básicos, né? Aí você vai olhar para mim e falar: ô, professor, cadê a base que o senhor não colocou? Cadê a base? É aí que eu quero revisar com quem não lembra desse assunto. Quando não tem número nenhum perto da barriguinha, aqui na barriguinha do G, alguém lembra qual é a base que ela fica escondida aqui quando não tem nada? No logaritmo, quando não tem base ali no G, quando não aparece o número. Qual é a base que a gente coloca aqui na barriguinha do G? 10, cara. Muito bem, 10. Perfeito. Perfeito. Quando não tem é 10, automaticamente, tá? Não tem é 10. Aí eu poderia chegar aqui, gente, e falar a seguinte regra. Olha, sempre que a base for 10 e o logaritmando for um múltiplo de 10, o resultado vai ser um valor de acordo com a quantidade de zeros. Como assim, professor? Aqui, ó. 10, múltiplo de 10. 100, múltiplo de 10. Agora tem que ser um múltiplo de 10 que comece com 1, tá? Tipo 10, 100, 1000 e assim por diante. Coloca mais um zero aqui. Então, o que acontece? Ó, esse número aqui de cima tem um zero, então o resultado vai ser 1. Esse número tem 2 zeros, então o resultado vai ser 2. Esse número tem 3 zeros, o resultado vai ser 3. Mas isso aqui que eu fiz só serve para esse tipo, tá? Então, eu vou dar uma dica diferente para vocês. Quando você pegar um logaritmo, a primeira coisa que você pode fazer é tentar resolver usando os dedos. Tem alguém falando aqui alguma coisa. Deixa eu ver aqui. Professor, não consegui entrar no começo. Presença aí, o senhor vai mandar para o grupo. Cadê? Vai mandar para o grupo? Sim, a resolução. Primeiro que eu estou só explicando,
Tudo que eu estou copiando está ficando aqui na tela, não se preocupe. Quem quiser isso aqui, eu mando completo o resumo para vocês, tá bom? É só me pedir. E a correção de exercício começa daqui a pouquinho. Estou terminando a revisão do assunto. Então, vamos lá. Quando você pega um logaritmo, tenta resolver usando os dedos. Olha, tá vendo isso aqui de baixo? A base é ela que você vai usar como referência. Então, pense comigo. Toda vez que a base for igual a esse valor de cima, toda vez, sempre que a base for igual de cima, o resultado é 1, tá? Não tem que fazer nada. Se eu chegar aqui e colocar log de x na base x, o resultado é 1 porque esses dois números são iguais. Isso é uma regra, a gente não precisa ficar doido nem quebrando a cabeça. Agora, imagine o seguinte, aqui já não tem mais a regra. Esse de baixo não é mais igual ao de cima. Então, se você não quiser igualar, você pode fazer usando os dedos. Quem é a base? 10. Aí você vai multiplicar a base por ela mesma até dar o valor de cima. Ó, 10 vezes 10. Já deu 100. Quantos dedos eu usei? 2 dedos. Então, o resultado aqui desse logaritmo é 2. Isso vai dar certo com todos? Não, mas quando funciona, é um show, né? De novo, quem é a base? 10. Aí você vai multiplicar 10 vezes 10. Opa, 10 vezes 10 deu 100. O de baixo já ficou igual ao de cima. Quantos dedos eu levantei? 2 dedos. Já é a resposta. Olha esse outro exemplo aqui, ó. Quem é a base? 10. Vamos multiplicar. 10 vezes 10. 100. Vezes 10. 1000. Quantos dedos eu usei? 3 dedos. Isso serve em muitos casos. Ó. Vou botar um exemplo aqui com uma base diferente. Ó. Log de 32 na base 2. Quem é a base agora? A base é 2. Aí você vai sair com 2, ó. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 2, 16. Vezes 2, 32. Para dar 32, quantos dedos eu levantei? 5 dedos. Então, assim, quando dá para fazer desse jeito, corre, responde logo que é fácil. Dá para fazer de boa. Show de bola? Galerinha da Rocha, deixa eu ver aqui de logaritmo, tá bom, tá ótimo. Copia esses exemplos aí, copia as condições de existência, quando é que ele é crescente, quando é decrescente, que agora a gente vai começar a responder exercício, tá? Então, quem quiser tirar um print, tira logo o print, que eu vou encolher um pouco esses cálculos para a gente começar a fazer resolução das questões. Quero ver se eu consigo fazer pelo menos até a 10. Ontem eu só consegui fazer até a 9. Até a 9. E amanhã eu quero mandar a resolução para o Fernando de todas as questões. Então, por exemplo, se eu corrigir até a 9, amanhã eu mando da 10, 11, 12, 13, 14, 15. Resolução comentada, explicando passo a passo. Então, aquele que já pegou o material e já respondeu e está querendo conferir o gabarito, aguarde que eu mando amanhã. Posso subir a imagem? Posso, né? Tem alguém tirando print? Não? Não, não? Então, vamos a subir. Espera aí. Vamos subir da imagem para que possamos começar os trabalhos. Cara, eu cliquei em você. Vem pra cá. Oxi. Seu danadinho. Pronto, deixa eu pegar aqui. Seleciona. Diminui esse trem para criar espaço aqui pra gente. Pronto. Isso aqui depois se eu precisar ampliar, eu amplio, tá, gente? Então, só para poder criar espaço, para poder fazer. Deixa eu ver. Top. Top demais. Então, vamos começar. Resolução da primeira questão. Galera, quando eu comecei a aula hoje, eu comecei falando o seguinte para vocês. Vocês precisam revisar sistema de equação, né? E como eu não estou dando aula no ensino fundamental há muito tempo, eu disse, pesquisem em livros de 7º, 8º anos. Aí teve um rapaz que estava aqui na sala, eu acho que era o Wilton, só não sei se é o mesmo Wilton que está aqui com a gente hoje. O Wilton, isso. Disse, olha, livro de 7º ano. Então, vocês que tiverem acesso a livro de 7º ano, de 8º ano, revisem esses assuntos, tá? Sistema de equação simples é muito importante. O Wilton colocou aí, 7º ano, tá? Então, pega um livro de 7º ano. Se quiserem exercícios, tá? Eu tenho vários separados por conteúdo, por bloco, por livro. É só me pedir. Agora, só peça para responder. Então, vamos lá. Tem 2 métodos que a gente utiliza no ensino fundamental, que é o método da adição e substituição. No ensino médio, você tem o método de Cramer, escalonamento, mas enfim, para vocês hoje, vocês foquem ou no método da adição
ou no método da substituição. Eu vou usar a substituição em todos, porque quanto mais eu fizer usando o mesmo método, aquelas pessoas que não lembram vão memorizando. Se toda questão eu fizer usando um método diferente, aí quem já lembra, show de bola, mas quem não lembra vai endoidar. Então, lembrando, qual é o método que eu vou usar? Substituição. Show de bola, né, gente? Vamos lá, comecei. Primeira questão. No plano cartesiano, os pontos, deixa eu pegar um lápis aqui. Os pontos 3 e 2 e 5 e 4 pertencem ao gráfico. Que gráfico? Ao gráfico da função, e ele botou a função aqui, ó. Eu vou copiar a funçãozinha aqui do lado, tá? Qual é a função? Y igual a log de ax mais b, e ele botou a base é 2. De cara, a base é maior que 1, isso é uma função crescente. Mas não é isso que ele quer, tá? O que é que ele quer? Vamos olhar a pergunta aqui. Vamos olhar a pergunta. Xiii! Tá acordada, mulher? Olha a pergunta que ele quer. Ele quer que você ache o A, ele quer que você ache o B, e ele quer que você some. Então, preste atenção. Quantas letras ele quer que a gente encontre? 2. Ele quer o A e o B. Se ele quer que você encontre 2 letras, eu preciso de 2 equações. É o tal do sistema de equação que a gente está falando, galera. Sistema de equação. Você tem mais de uma letra para encontrar e você precisa de mais de uma equação. Vou dar uma dica aqui, tá? A quantidade de letras tem que ser a mesma quantidade de equações para você não ter problemas na resolução. Show? Ô, professor, o cara começa a chorar. Meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Calma. Lembra que ele deu 2 pontos? Esse ponto de cima e o ponto de baixo, todo ponto, ele sempre vai ter o x e depois o y. Então é só você substituir o x e depois o y na fórmula que ele deu. Só que essa fórmula que ele deu é logaritmo. A maioria de vocês não gosta de logaritmo. Mas lembra que eu explicando o logaritmo, eu disse assim, ó, enquanto eu estava esperando vocês copiarem a parte do exponencial, eu usei a seguinte frase. Potência e raiz são coisas inversas. Uma potência vira uma raiz vira uma potência numa equação. Nós estamos falando de equação. Aí eu disse, exponencial e logaritmo são coisas inversas. Uma exponencial vira um logaritmo vira exponencial. Falei ou não falei isso aqui? Falei. Então, toda vez que tiver um logaritmo que você quer resolver esse logaritmo, transforme ele em exponencial. E qual é o macete que eu dou? O de baixo elevado ao da frente é igual ao de trás. Vou deixar o ciclo da vida aí. O de baixo elevado ao da frente é igual ao de trás. De novo, o de baixo elevado ao da frente é igual ao de trás. Então, isso vai ficar assim, ó. Ó, quem era o valor de trás? AX mais B vai ser igual ao de baixo elevado ao da frente. Pronto. Essa é a fórmula sem o logaritmo. O logaritmo sumiu. Agora é só substituir o x e o y para a gente achar o A e o B. Doce, doce como mel. De novo, para quem não entendeu. O valor de baixo elevado ao da frente vai ser igual ao de trás, a esse parêntese. Foi isso que eu fiz. Se alguém não entendeu, pergunta agora, tá bom? Ô, professor, mas por que não ficou... Eita, toda vez eu escrevo com marca-texto. Eu não entendi não, viu, professor? Pronto, minha Gutigu. Vou explicar de novo. Vou fazer bem grande aqui, depois eu apago. Ó. Y é igual a log de AX mais B na base 2. Aí o que acontece? Vou repetir. Para poder resolver, é bom esse logaritmo sumir, né? É bom, é muito bom que esse logaritmo desapareça. Como é que a gente faz para ele desaparecer? Você pega o de baixo, ó, elevado ao da frente. Tá vendo que aqui tem uma igualdade? E esse resultado vai ser igual ao valor do parêntese. Acompanha essa seta que vai dar tudo certo. Toda vez vai ser assim, ó. Qual é o valor de baixo? 2. Ele vai ficar elevado a quem? Ó, a seta. Vai ficar elevado a y. Ou seja, o y vai ficar em cima dele. E qual era o valor que já estava lá atrás? O AX mais B. O que foi que eu fiz, gente? Eu só acompanhei as setinhas. Eu só usei a regra, ó. O de baixo elevado ao da frente, igual, olha a igualdade aqui, ó, ao de trás. Tá vendo?
Só que ao invés de deixar desse jeito, eu organizei. Ficou desse jeito amarelinho aqui. Eu girei, ó. Eu fiz isso. Eu inverti. Mas o que eu quero que vocês falem é, essa parte que eu fiz agora aqui, deu para entender? Se deu para entender, fica fácil agora. Deu, não deu? De novo, o de baixo elevado ao da frente é igual ao de trás. Professor, então aqui, você pode inverter? Pode. Aqui você pode colocar esse 2 no final, você pode colocar o AX na frente. O bom é que essa parte que tem a X, essa parte maior, é bom que fique sempre na frente, tá? Fica mais organizado quando você bota a parte maior na frente. Você faz exatamente o que eu fiz com o meu lápis agora. Olha aí na tela, você gira a equação toda. A parte menorzinha foi para o lado de lá e a parte maior veio para o lado de cá, tá bom? Então vou continuar. Vamos continuar. Apaguei isso aqui, que a parte amarelinha ali é a mesma coisa, só fiz maior, porque como tem gente assistindo com celular, quanto maior, melhor. Amores, para poder resolver essa questão, eu tenho que achar o A e o B. Então, para achar o A e o B, eu vou substituir o X e o Y pelos valores que a questão deu, tá? Tá aqui, ó, a questão deu. Então, vamos lá. Quanto vale o X aqui? Gente, lembrando, primeiro é sempre o X. Então, vai ficar assim, ó. A vezes o X, que é 3. Gente, eu estou substituindo na parte amarela, pelo amor de Deus, ó. Estou substituindo aqui. Estou pegando a fórmula que está aqui, certo? Então, estou trocando o X e o Y. Então, vai ficar A vezes 3, mais o B, que eu não sei quem é igual a 2 elevado a Y. O Y está aqui, ó. O X é o primeiro, o Y é o segundo valor. Então, 2 elevado a 2. Deixa eu baixar um pouquinho a imagem. Isso. Agora eu vou usar essa de baixo, vou mudar até a cor do lápis, ó. Ele deu 2 pontos, eu tenho que usar um ponto de cada vez. De novo, A vezes, quanto vale o X aqui embaixo? 5 mais B, olha a fórmula, 2 elevado a Y. Quem é o Y nessa de baixo? 4. Ó, esse 4 ficou parecendo 9, né? Você, principalmente quem está em casa, não vai entender. Então, substituir. Troquei o X por 3 e o Y por 2 na de cima. Troquei o X por 5 e o Y por 4 na de baixo. O que é que vocês vão fazer agora? Resolver a multiplicação e a potência. A vezes 3. 3A mais B. 2 vezes 2. Essa potência aqui, ó. Quanto é 2 elevado a 2? 2 vezes 2? 4. Vamos resolver a de baixo agora. A vezes 5. 5 vezes A. 5A mais o B, e essa potência aqui, cuidado, tem muita gente que vai botar 8, mas não é 8. Gente, como é que se faz potência? Pega o de baixo, repete ele 4 vezes, porque esse valor aqui de cima, ele está dizendo que é para você pegar o de baixo e repetir 4 vezes. 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16. Usem os dedos, é fácil também. Quem já sabe fazer de cabeça, parabéns. Né? Um problema a menos para a gente. Então, achamos duas equações. É aqui que quem adora fazer adição, quem adora fazer método da adição, vai multiplicar de cima por menos 1 e vai somar com a de baixo. Eu não vou fazer, tá, gente? Eu vou fazer o método da substituição. Olha as duas equações. Qual é a letra que está sozinha? Porque a letra que está sozinha é a mais fácil de isolar. Quem está sozinho é o A ou o B? Estou esperando vocês colocarem nos comentários. Quem está sozinho é o A ou o B? Eita, minha Nossa Senhora. Quem está sozinho? O B. Então, eu vou deixar o B sozinho mesmo. Muito bem, o B. Parabéns. Então, o B vai ficar sozinho. Do outro lado, já tinha 4. E esse 3A lindo passou para o lado de lá. Quem muda de lado, muda de sinal. Então, encontramos parcialmente o valor do B. Quanto vale o B? O B vale 4 menos 3A. Só que vocês observem, porque o nome é substituição. Porque eu isolei a equação de cima, agora eu vou substituir na de baixo. Eu vou trocar o B da equação de baixo por esse valor que eu acabei de encontrar agora em amarelinho. Então vamos lá, vamos substituir, tá? Vou pegar o meu lápis de outra cor, não vou usar azul de novo. O vermelho vocês enxergam bem, caso contrário, tá? Eu mudo a cor também. Então agora eu vou substituir. Tá certo? No lugar do B, a gente vai colocar esse trem aqui, ó. Que eu estou circulando de vermelho. E a galera já tá botando aí, alternativa, alternativa. Muito bem, vamos ver. Vai ficar 5A mais... Quanto é o B?
O B é 4 menos 3A. Igual a quanto? Igual a 16. Vou continuar aqui na parte de baixo. Ó. Vou pegar quem tem A, fica de um lado. Quem não tem A, passa para o outro lado. Então, quem é que vai ficar aqui? Só vai ficar aqui, meus pezinhos de acerola, o 5A menos 3A. Quem vai passar para o outro lado? O 16 menos 4. Ah, mas era 4. Sim, mas quando muda de lado, muda de sinal. Se eu tenho 5 e tiro 3, sobra 2. 2A. 16 menos 4, 12. Quem está multiplicando passa dividindo. Então, acabamos de encontrar o valor do A. O valor do A, 6. Bom, professor, e o valor do B? Gente, o valor do B é só você voltar aqui nessa equação que você isolou e substituir. Por isso que o método é chamado de método da substituição. O A não vale 6? Vamos substituir aqui para a gente achar agora o valor do B. Deixa eu pegar o lápis azul novamente. Amor da minha vida. Vamos lá. Então vai ficar assim, ó. B é igual a 4 menos 3 vezes o valor do A, que é 6. Vou fazer setinha aqui na frente. B vai ser igual a 4 menos 18. Deixa eu separar isso aqui para não misturar. Ó. Então, vamos concluir que o B vai ser... Quanto é 4 menos 18? Menos 14. Porque sinais diferentes na adição, você conserva o sinal do maior e subtrai. Então, ficou 4 menos 18. 4 menos 18 é menos 14. Ele pediu só isso? Cara, não, né? Ele pediu para, no final de tudo, ó, a resposta final, ele pediu para você pegar o valor do A, que é 6, e juntar com o valor do B, que é menos 14. O professor, ele pediu para somar. Ó, só uma dica, tá? Se eu for fazer jogo de sinal, mais com menos é menos. Então, toda vez que ele pedir para somar, você repete o sinal do valor que você encontrou. É uma dica que eu dou para nunca mais você ficar fazendo jogo de sinal. Só faz jogo de sinal quando já tem um sinal de menos na conta, na fórmula. Se fosse A menos B, aí você teria que usar o parêntese aqui no B. Mas quando for adição, use o sinal que você achou. Se achou um valor positivo, use positivo. Se achou um valor negativo, use negativo. Então, quanto é 6 menos 14? Colocar aí. 6 menos 14, menos 8. Vi várias pessoas colocando essa resposta há muito tempo. Parabéns para todos aí que estão tentando, que estão conseguindo. Os que erram têm mérito também, porque é tentando que se consegue. Meus amores, primeira questão feita com sucesso, tá? Vamos que vamos. Tira o print aí para a gente partir para a questão 2. Questão 2 é enorme. Enorme. Deu menos 8. Deu letra A de amor, tá? Letra A de amor. Tem alguém copiando? Sim ou não? Não? Gente. Ô professor, é porque matemática é difícil. Eu terminei o ano passado, que eu fazia o EJA. E Sim. Até hoje ainda não consegui aprender nada. Mas aprenda, vai ter calma. Tem questões que realmente são mais difíceis. Mas qual é a dica para quem tem dificuldade em matemática? Se uma prova tem 10 questões e eu fico naquela difícil, lendo aquela difícil muito tempo, aí eu me bloqueio. O objetivo é ler a prova toda. Porque você vai ver, tem questões aí que é só olhar para ela, você já mata. Você já consegue acertar. Então, se você conseguir ler as 10 questões, você vai acertar aquelas mais tranquilas. E as difíceis, você vai dar aquela chutada. Agora, quando a gente pega uma questão e não sai dela, só fica amarrada nela, aí a gente perde muito tempo. E principalmente o tempo de fazer uma outra questão. Tenha paciência, pode me perguntar, pode mandar principalmente pergunta durante a semana no Instagram, que eu vou lhe ajudar no possível. Pode ter certeza disso. Galera, o intervalo é de 8h20. São 8h16. Se eu começar a fazer a questão 2, a gente vai parar no meio. Perde o foco. Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou dar a paradinha do intervalo de 20 minutos agora. Ó, são 20 minutos a partir de agora. Oi, Lu. Antes Pode falar. do intervalo, explique de novo esse resultado aqui. Onde tem certo. resposta menos 14. Pronto, meu pé de acerola. Vamos lá, vou apagar aqui para você, ó. Ele pediu para a gente pegar o valor do A e somar com o valor do B, certo? Uhum. Pronto. Quanto foi o A que a gente achou? O A, 6, mais... Quanto foi o valor do B que a gente achou? Menos 14. Menos 14. Por que foi que eu fiz direto sem parêntese? Porque quando tem sinal de mais,
o valor, o sinal que você conserva é sempre o sinal do número que você achou. Porque se eu for fazer jogo de sinal, ó, vou fazer jogo de sinal. Se liga aí, ó. 6. Quanto é mais com menos? Sinais diferentes. Menos. De novo. Mais com menos, menos. Aí repete o 14. Por isso que eu posso fazer direto. Toda vez que ele mandar somar, você só coloque o sinal do número que você achou. Como o 14 que a gente achou foi menos, aí eu coloquei menos. Agora vamos aqui, vamos nessa parte aqui. Se eu tenho 6 menos 14, aqui não é jogo de sinal, tá? Porque aqui é adição e subtração. Você pode usar a regra da matemática. Como é a regra da matemática? Sinais diferentes na adição e subtração. Você repete o sinal do maior número, que é o 14, e diminui. 14 menos 6, 8. Por isso que deu menos 8. Regra do Magno. Esqueça a regra da matemática. Número positivo é dinheiro no bolso. Então, você tem R$6 do seu bolso. Tá certo, Luciana? Certo. E número negativo é dívida. Então, imagine que você tem R$6 e deve R$14 a mim. Ó, tá devendo 14 a mim. Se você pegar o seu dinheiro todinho, que são R$6, seria R$6, e me pagar, você ainda vai ficar devendo, não vai? Sim. Você me devia 14, pagou 6, ficou me devendo quanto ainda? 8. 8. Muito bem. Aí por que o sinal de menos? Porque você ainda ficou devendo. Tá bom, minha linda? Tá bom, obrigada, entendi. De nada. Galerinha, então vamos para o intervalo, bateu certinho, ó, 8h20 e a gente volta de 8h40, viu? Vou deixar aqui a câmera desligada, mas vai ficar a questão aí na sua tela. Cheiro, até daqui a pouco.